Muito boa noite, hoje é dia 20 de janeiro, eu sou Gabriel Santana Weiner e esse é o Andei Pensando, o nosso ponto de partida para tentar entender um pouco melhor o que está acontecendo no Brasil e no mundo, com contexto, com análise e com a minha opinião. Hoje a gente vai falar do cenário global, com eleições históricas em Portugal, o presidente americano Donald Trump querendo anexar a Groenlândia aos Estados Unidos e, de quebra, ainda criando uma ONU paralela para chamar de sua. E ainda tem o quadro Descompliqueza, onde eu tento traduzir aqui no Andei Pensando algum conceito, um termo ou alguma especificidade do nosso sistema político, jurídico ou econômico. Então, bora começar o Andei Pensando de hoje. Bom, vamos começar então por Portugal, que acordou no domingo com uma cena que não via desde os anos 80, uma eleição presidencial sem vencedor no primeiro turno. Pela primeira vez em 40 anos, o país vai ter segundo turno para escolher o presidente. Antônio José Seguro ficou na frente, com cerca de 31% dos votos. André Ventura ficou logo atrás dele, com quase 24%. O segundo turno já tem data, vai ser dia 8 de fevereiro, e isso em Portugal não é um mero detalhe, é um sintoma do esgotamento do sistema. Porque a presidência lá é um cargo cerimonial, é verdade, mas só até a página 2. Em momentos de crise, o presidente pode dissolver o parlamento, pode convocar novas eleições, pode vetar leis. Num país que teve 3 eleições legislativas em pouquíssimos anos, isso importa e importa bastante. Então a gente tem agora, de um lado, o Antônio José Seguro, que é um político de trajetória longa, com tom moderado, uma carreira construída toda na ideia da estabilidade. Foi assim na crise do euro, em 2011, quando ele fez oposição sem gritaria, sem esse clima de terra arrasada, e agora aparece como um voto útil da esquerda e como uma opção confortável também para a parte do centro e até da centro-direita, que não quer aventura com Ventura. Do outro lado, temos André Ventura, um personagem que cresceu no conflito, na frase de impacto, no ataque às elites, na promessa de limpeza do país. Ele fundou o Chega, o seu partido, há 6 anos e hoje o partido já tem mais de 20% do eleitorado e é a segunda maior força no parlamento português. Não é mais um protesto exótico, né? É parte do sistema, ainda que se alimente da narrativa de dizer que é contra o sistema. O Ventura chegou ao segundo turno mesmo com uma altíssima rejeição. As pesquisas mostram que mais de 60% dos eleitores portugueses dizem que não votariam nele de jeito nenhum. Mas isso não anula o fato central. Ele normalizou um discurso que antes ficava à margem do debate. Imigração, segurança, identidade nacional são temas que muita gente prefere não discutir ou sempre discutir com tom moral e nunca com tom político, né? E tem um dado que diz muito também. Entre portugueses e brasileiros que votaram aqui no Brasil na eleição portuguesa, o Ventura teve quase metade dos votos. Ele venceu em 8 dos 9 consulados que Portugal tem aqui no Brasil. Isso não é um acidente, né? É medo, é incômodo, é uma sensação de desordem, concordando ou não com as soluções que ele propõe. O segundo turno, ao que tudo indica, deve terminar com a vitória de Seguro, mas isso não significa de forma alguma a derrota do Chega. Significa, na verdade, a consolidação dessa força política. Mais visibilidade, mais normalização, mais pressão sobre o sistema político. Portugal sempre gostou de se ver como uma exceção europeia, né? Um país mais calmo, mais racional, mais imune a grandes radicalismos. Esse segundo turno mostra outra coisa. Mostra um país que entrou, talvez sem perceber, na mesma encruzilhada de tantos outros, entre a moderação, que promete estabilidade, e a raiva, que promete ordem. E quando essa escolha chega ao segundo turno, o problema já não é só eleitoral, né? É de época. E ainda falando no cenário internacional, Donald Trump resolveu inventar um novo jeito de fazer diplomacia. Ele criou um conselho de paz para Gaza. E claro, ele é quem preside o conselho, escolhe quem entra, decide quem fica e, de quebra, ainda cobra US$ 1 bilhão de quem quiser permanecer no clube. Um rascunho do estatuto prevê que países que contribuírem com mais de US$ 1 bilhão garantem uma espécie de cadeira cativa, sem prazo, sem rodízio e sem disfarce, né? Trump, claro, vai ser o presidente inaugural desse conselho, com poder de veto, poder de convite e poder de expulsão.
na prática, uma ONU particular do presidente americano, ou como diplomatas europeus já definiram, uma Nações Unidas de Trump, mas sem cartas, sem multilateralismo e sem nenhuma paciência. Entre os nomes escolhidos estão Marco Rubio, Tony Blair, Steve Witkoff, Jared Kushner, vários bilionários, banqueiros, generais. Até aqui nenhum palestino e uma promessa de governança eficiente feita de cima para baixo. Além disso, Trump também convidou uma série de líderes mundiais, entre eles o presidente Lula. E aí começa o problema, porque Lula defende a criação de um Estado palestino, já classificou a ação israelense em Gaza como genocídio, e agora é chamado a integrar um conselho que não tem um único palestino na mesa e que nasce na prática para esvaziar a ONU. Aceitar o convite é arriscado, recusar também é arriscado, porque dizer sim pode soar como um aval a uma estrutura personalista com regras feitas sob medida para Trump, enquanto dizer não pode criar um atrito com os Estados Unidos no momento em que as relações bilaterais voltaram a respirar sem a ajuda de aparelhos. Mas talvez o mais revelador disso tudo não seja o dilema do presidente Lula, seja o silêncio ensurdecedor da própria ONU. Trump cria um organismo para substituir a ineficiência das Nações Unidas, escreve isso no papel, assume o comando e o mundo não reage com espanto. Isso diz muito sobre o momento global. Um mundo multipolar, desorganizado, em que instituições criadas para mediar conflitos simplesmente perderam toda a sua relevância. Não porque o conceito de multilateralismo morreu, mas porque ele foi abandonado na prática. O Conselho de Paz de Trump talvez não produza paz nenhuma, talvez ele nem saia do papel, mas ele já cumpriu uma função importante. Ele expôs que hoje, diante da sua absoluta ineficiência, a ONU é um incômodo burocrático e que a diplomacia virou um negócio de quem tem poder, dinheiro e disposição para passar por cima, inclusive da burocracia ineficaz de Genebra. Um pouco mais à esquerda no mapa mundi, calma, torcedores, Trump também voltou a falar sobre a anexação da Groenlândia aos Estados Unidos. Sim, de novo, mais uma vez. Só que agora com mais convicção, mais pressão diplomática e menos paciência com os europeus. Trump disse que vai se reunir com líderes da Europa em Davos para discutir a Groenlândia. Discutir. Disse isso depois de uma ligação que ele classificou como muito boa com o secretário-geral da OTAN. E fez questão de deixar claro o tom. A Groenlândia, segundo ele, é imprescindível para a segurança nacional e mundial. E a paz, diz Trump, se garante com força. O problema é que a Groenlândia não é um terreno vago no tabuleiro do Banco Imobiliário, né? Ela pertence à Dinamarca, faz parte da OTAN e fica no meio de uma aliança que, teoricamente, existe para evitar esse tipo de rusga entre aliados. Mesmo assim, Trump insiste, fala em anexação, não descarta o uso militar, justifica tudo com a necessidade de proteger o tal domo de ouro, que é um escudo antimísseis que ele quer construir. Segundo ele, se os Estados Unidos não controlarem a ilha, a Rússia e a China vão controlar. A resposta europeia veio rápida. A Alemanha, França, Reino Unido, Noruega, Holanda e Suécia começaram a enviar tropas para a região. Oficialmente, são exercícios militares, mas na prática é um recado, né? Aqui tem dono e o dono não é Washington. Trump, claro, se irritou, publicou mensagens privadas de Macron, presidente francês, questionando o que ele estava fazendo. No meio disso tudo, ameaçou tarifar os vinhos franceses em 200%. É aquela diplomacia da versão das redes sociais, né? E a Groenlândia virou um símbolo perfeito desse momento. Um presidente dos Estados Unidos tratando fronteiras como uma alavanca de negociação, os aliados como adversários eventuais e a OTAN como um acessório e não como uma âncora de estabilidade. Não é uma discussão sobre identidade, sobre história, sobre cultura, sobre povos, é uma discussão fria, estratégica, é geopolítica bruta. A gente está falando de rotas do Ártico, bases militares, mísseis, China, Rússia, todo o resto é cenário. Mas o jeito como isso está sendo feito importa muito, porque quando um presidente passa a tratar o mapa como algo reversível, temporário, editável, ele muda bastante o jogo. Não só para a Groenlândia, mas para todo mundo, principalmente depois da incursão americana na Venezuela. Daqui a pouco vai ficar difícil ensinar geografia na escola. Não porque os alunos não aprendem, mas porque o livro impresso hoje talvez já não sirva para o ano que vem. E não por causa de descobertas, mas por causa de vontade política.
E no Descompliquês dessa semana, deixa eu te explicar como funciona o sistema político eleitoral de Portugal. Portugal não é presidencialista como o Brasil, mas também não é um parlamentarismo clássico como o Reino Unido. É um meio termo, um sistema que se chama semipresidencialismo. Na prática, isso significa que o país tem dois poderes eleitos pelo voto popular, o presidente da República e o parlamento. E a partir do parlamento surge o primeiro-ministro, que é quem de fato governa o país. O primeiro-ministro é o chefe de governo, é ele quem monta a equipe, define as políticas públicas, apresenta o orçamento e toca o dia a dia do Estado. Para isso, precisa ter apoio da maioria dos deputados na Assembleia da República. Já o presidente, ele não governa no cotidiano, ele não decide política econômica, não escolhe ministro, mas tem poderes importantes principalmente em momentos de crise. Ele é quem nomeia o primeiro-ministro, é ele que pode vetar leis aprovadas pelo parlamento, é o comandante das Forças Armadas e, em situações excepcionais, ele pode dissolver o parlamento e convocar novas eleições. Por isso, a eleição presidencial em Portugal, que às vezes parece decorativa, não é. Quando o sistema entra em instabilidade, o presidente vira uma espécie de árbitro, né? Ele não joga a partida, mas ele apita. O mandato presidencial é de 5 anos, com direito a uma reeleição, e a eleição é direta, por maioria absoluta, assim como aqui no Brasil. Se ninguém passa dos 50%, tem segundo turno, que, como a gente viu agora, não acontece sempre, mas pode acontecer. Resumindo, então, em Portugal, quem manda no dia a dia é o primeiro-ministro, quem garante o funcionamento do sistema é o presidente da República. E quando os dois estão em sintonia, o país costuma andar. Quando eles não estão, o presidente é quem tem o botão de emergência. É um modelo, então, que não foi feito para gênios, foi feito para crises. E talvez por isso, em tempos de tanta instabilidade, ele volte a chamar tanta atenção. Não pela teoria, mas justamente pela prática. E com essa a gente encerra o Andei Pensando de hoje. Eu sou Gabriel Santana Weiner e foi um prazer fechar o dia com vocês. Além do Andei Pensando, também dou meus pitacos no timeline da Rádio Gaúcha e em outros espaços. Me segue lá no Instagram, @GabrielSWeiner, que na minha bio você descobre onde mais me encontrar. Uma boa noite para você e até amanhã.